Fala Incomparável, seja muito bem-vindo ao canal da Experian. Meu nome é Sayuri e hoje eu vou te mostrar como você pode resolver aquele problema de legendas para gráficos que possuem formatação condicional. Então, se você já passou por esse probleminha aqui, que é formatar os gráficos, as barras, seja gráfico ao longo do tempo ou gráfico de barras mesmo, você formatou de acordo com alguma condição. Por exemplo, aqueles que estão acima da meta 2 ficam verde. E aí você repara que quando você coloca essa formatação condicional no Power BI, o gráfico ele não apresenta a legenda, né? Com a cor que você condicionou cada uma daquelas barrinhas. Então eu vou te mostrar uma forma de você corrigir esse problema que a gente ainda não consegue fazer de forma nativa no Power BI. Para ficar desse jeitinho aqui, ó. Você tem o título, tem a legenda, de acordo com a formatação que você definiu, e aqui embaixo o gráfico formatado. Então, para você aprender a fazer essa versão aqui, continue nesse vídeo. Bom, pessoal, tô aqui com o nosso gráfico final já, né? Então aqui a gente tem nosso título, a legenda e o gráfico formatado. Como que eu encontrei uma forma de fazer isso sem ser manualmente? A versão 1, né, é a versão que todo mundo conhece, que é basicamente você vir aqui em cima, né, por exemplo, e inserir, né, as bolinhas, né? Vamos lá. Então, vou fazer o que tá acima da meta. Vou lá, adiciono uma bolinha, venho aqui em cima, coloco a cor específica, né? Aqui, ó, no preencher, coloco, por exemplo, o verde, né? Que a gente estava utilizando ali. E coloco um textinho aqui do lado. Isso é a forma manual de fazer dentro do Power BI. Opção 2 seria você inserir no background da solução. Então, por exemplo, no nosso dashboard, se a gente estivesse utilizando, por exemplo, esse dashboard aqui, ó. A gente pegaria o background do dashboard, né? E adicionaria essa legenda de forma manual, né? Lá no Figma, no caso, né? Então, no nosso exemplo, a gente vai fazer de uma forma um pouquinho diferente, que é utilizando um visual customizado que consegue ler determinados códigos para a gente formatar essa legenda do jeito que a gente quer. Claro que, por ser um visual à parte, né? Se você, por exemplo, clicar nessa bolinha aqui, nessa linha, né? Clicar em algum desses itens, obviamente, embaixo não vai filtrar, porque a gente está fazendo isso à parte, tá? Por que eu queria trazer essa opção para vocês? Porque, primeiro, eu sei que quando a gente começa a colocar esses ícones no Power BI, né? Coloca a bolinha, o texto, a gente vai lá, publica para o Power BI e tem aquele problema do scroll, né? Às vezes não fica com uma altura adequada, você tem que ficar ajustando isso e publicando e testando, né? Fazendo tudo no visual só, primeiro, facilita a sua vida, né? Você tem o seu códigozinho pronto, salvo em algum lugar, você copia e cola e ajusta à medida que precisar ajustar ou as cores que você colocou ali. Então, eu acho particularmente mais fácil fazer dessa forma, tá? Então, vamos lá, ó. Tô aqui na página 1. Então, qual é o nosso objetivo de hoje? A gente vai colorir esse gráfico aqui, ó, que ele já tá pronto. Eu vou tirar a formatação pra vocês verem. Eu vou colorir esse gráfico de acordo com duas regras, né? Na verdade, 3 regras. A primeira regra, se eu passar a minha meta 1, tá? Eu vou ter uma cor mais escura, que é essa daqui. Se eu ultrapassar a minha meta 2, eu vou ter essa cor aqui. E se eu ficar abaixo da meta, eu vou ter essa corzinha aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é condicionar, né, as barrinhas para ficar dessa cor. Então, nesse visual específico, eu formatei dessa forma. Isso daqui, né, para quem já usa o Power BI, já faz formatação condicional, isso aqui é simples, né? Então, se eu passar da meta 2, né? Então, eu tenho aqui, ó, se o percentual de atingimento do faturamento ali em relação à meta for maior que 1,1, ou seja, passou de 100%, né? Tá exatamente, passou de 100% não, passou de 110%, eu tenho aqui essa cor específica. Se não, se passar somente de 1, né? Ou seja, ele tá abaixo ali do 1,1, eu vou ter essa cor aqui, e caso contrário, eu vou ter essa cor vermelha aqui. Então, a meta 2, essa de cima, a meta 1 é aqui, e essa daqui é no caso de não ultrapassar nem a meta 1, nem a meta 2, tá? Beleza. O que acontece quando a gente tem isso, né? Aqui a gente consegue vir no gráfico, ó. Então, ó, tô com um gráfico de barras, né? Selecionado, esse gráficozinho aqui, normal, nativo do Power BI. E eu vou vir aqui em barras, né? E vou selecionar aqui, ó, a cor. Vou limpar para vocês verem, ó. Sem formatação fica assim. Vou vir aqui, vou selecionar valor do campo, ó. Eu apertei no FX e vou pesquisar aqui cor, que é a nossa medida para formatar as barrinhas. Beleza, isso daqui, tranquilo. Agora, a gente vai fazer essa legendinha aqui em cima, tá? Deixa eu apertar no X. Ó.
Então, essa legenda, como que a gente vai fazer? Primeira coisa, você tem que estar logado no Power BI, tá? Então, se você não tem ainda uma conta, ou seja, da sua empresa, ou então uma conta gratuita no Power BI Serviço, crie uma conta e aí você vai conseguir logar na lojinha da Microsoft, tá? Eu já estou logada aqui. Então, você vai vir aqui, ó, nesses 3 pontinhos e vai adicionar, ó, vai clicar nesse obter mais visuais e vai pesquisar HTML, tá? Pesquisou HTML, vão aparecer vários aqui. Eu já fiz vídeos mostrando como é que usa, por exemplo, o HTML Content, né? Só que dessa vez eu achei um visual diferente, com os visuais diferentes que eu já vou mostrar pra vocês. Que é esse daqui, ó. Esse HTML Vis Creator, tá? Então, você vai clicar nele. Uma coisa muito importante que eu sempre recomendo pra vocês. Se forem usar isso aqui em projetos reais, né? Projetos para empresas, né? O que eu sugiro? Tentem usar sempre, prioritariamente, aqueles que são certificados pela Microsoft. Ele vai estar com esse selinho aqui, tá? Por que isso? Porque é mais garantido de não dar problema numa atualização do Power BI, por exemplo, tá? Então, ó, você vai vir aqui e vai clicar nesse adicionar, tá? Clicando aqui, ele vai lá para sua abinha de visuais, beleza? E aí, eu queria aproveitar e mostrar que tem uma possibilidade de você baixar uma amostra desse arquivo PBX aqui. Então, eu já baixei esse arquivo, eu queria só mostrar para vocês o que tem lá, além desse elemento de legendas, tá? Então, eu tô aqui com um arquivo aberto, só para vocês verem. Olha que legal que dá para você fazer utilizando esse visual customizado. O que a gente está fazendo é essa legenda aqui, só que adaptada para o nosso contexto, né? A nossa legenda ali vai ficar de forma mais minimalista, né? Exatamente como ficaria no Power BI, por exemplo. Aqui ele fez em formato de tabela, tá? Então, a gente tem esse código aqui, só que adaptado. A gente tem também, ó, tabelas, ó, diferentes, com a formatação da linha completa, né? Tem aqui exemplos de documentos, se você quiser, por exemplo, simular uma emissão de um boleto, né? De algum documento específico financeiro, você pode fazer isso também aqui também, né? Então, tudo isso, esse arquivo, você consegue baixar facilmente fazendo esse processo que eu fiz, e aí você consegue investigar aqui, ó, clicando nos visuais, qual medida que ele está utilizando. Né? Então, aqui ele está utilizando esse KPI Card 13. Você vai lá, busca esse visual, KPI Card 13, ó, e dá uma olhadinha na medida que tem aqui. Para você adaptar, você verifica o que faz sentido, o que não faz e corrige ali. Claro que assim, tem que ter um tempinho, né, para dedicar, para você ir comparando e ajustando. O que está aqui embaixo, basicamente, é HTML, tá? Então, se você nunca mexeu com HTML, gente, a quantidade de conteúdos que você vai achar sobre HTML é muito vasta, tá? Não vou explicar o HTML para você aqui, mas eu sei que vocês conseguem, por exemplo, fazer essas analogias. Pegar a medida, analisar ali, usar até mesmo o ChatGPT para, por exemplo, não quero a cor verde, eu quero a cor vermelha. Onde no código eu tenho que alterar isso? O ChatGPT também te ajuda, beleza? Então, vamos para o nosso problema inicial, que é adicionar essa legendinha aqui, ó. Então, primeira coisa, você já baixou o visual e aí ele vai aparecer aqui embaixo para você. Se você acha que esse visual é um visual que você vai usar sempre nos seus arquivos do Power BI, né, que vai ser útil para você, você pode clicar com o botão direito e fixar no painel de visualizações. Quando você fizer isso, ele vai aqui para cima, ó. Repara que eu tenho alguns visuais customizados que eu gosto de usar e eu gosto de deixar ele no painel padrão do arquivo do Power BI Desktop. Então, qualquer arquivo novo que eu abrir, ele vai estar aqui em cima, tá? Vamos supor, não sei se eu vou usar isso aí para sempre, né? Então, deixa ele aqui embaixo e aí você tem que abrir esse arquivo específico para você achar esse visual ou então baixar no arquivo novo. Então, beleza. Eu tô com esse visual novo, então, ó, vou vir aqui, ó, e vou clicar nele, tá? HTML Vis Creator, cliquei, vou adicionar ele aqui na tela, beleza? Vou até dar um zoom para vocês enxergarem melhor. E agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa de um código para poder aparecer o visual que a gente quer aqui, que é essa legendinha, né? Que tá aqui do lado, ó. Vou até trazer aqui pro lado. Então, qual foi a medida que eu criei para poder colocar essa legenda aqui, ó? A gente tem que... Eu fiz algumas versões para vocês terem disponíveis aí também. Vou deixar aqui embaixo o link para você baixar e utilizar nos seus projetos, tá? Eu considerei 3 métricas, né? Como eu falei, meta 1, meta 2 e aqui não atinge a meta. Então, são 3 cores diferentes no gráfico. Se você quiser adicionar mais, é muito fácil, tá? Vou te mostrar aqui agora. Então, ó, vamos supor essa primeira opção aqui, ó. Esse Legend Line aqui, ó, é essa opção que tá com a linha, tá? Mas também tem a linha e o círculo e também tem as bolinhas, beleza? Então, esse Legend Line, vamos lá, vamos abrir. Como que está estruturado esse código, pessoal? Eu criei
primeiro as variáveis. As variáveis do quê? Das cores que a gente vai utilizar. Então, a meta 2, ó, eu peguei esse código da cor. O que é esse código? É o código hexadecimal da cor. Então, se você, por exemplo, fizer um teste lá no Figma, né? Tô no Figma, criei uma cor ali, né? E aí você pode copiar esse código para lá, tá? Eu já trouxe esse código, esse primeiro aqui. Então, a meta 2 ficaria essa corzinha. Então, ele atingiu a meta 2. A meta 3, essa daqui, e essa daqui para quando você não atinge nenhuma das metas. Então, fui criando os quadradinhos aqui e só copiei a cor. Se você já souber o código de cabeça, beleza, pode colocar aqui também. Então, ó, meta 2, essa cor, meta 1, e abaixo da meta é esse vermelho, beleza? E aí, eu também criei algumas variáveis relacionadas ao texto, né? Qual é o texto que vai aparecer aqui do ladinho, né, de cada um deles, né? No nosso caso, a gente está fazendo a linha, então essa versão aqui. O que vai aparecer do lado? Vai ser esse texto que está aqui, ó. Então, o texto meta 2 vai ser o quê? Acima ou igual a meta 2. A mesma coisa para meta 1 e aqui embaixo, abaixo da meta, né? Então, criei essas 3 variáveis em texto e aqui embaixo eu trouxe as variáveis de tamanho, né? Então, aqui, ó, se você olhar, se você reparar, como é que é a cor dessa fonte? É branca. Então, eu trouxe aqui, ó, a cor da fonte é branca, tem 5 pixels, né? E essas daqui também. Essa alturinha aqui, ó, é interessante para vocês verificarem, por quê? Às vezes o espaço que você está colocando é pequeno. Por exemplo, aqui, se eu deixasse, por exemplo, vamos alterar isso daqui para 30, ó. Repara no espaço que vai ficar entre as barrinhas aqui, ó. Vou botar 30. O que vai acontecer? Você vai precisar de um espaço, ó, bem grande. E aí vai ficar com esse scroll horizontal, que não é o que a gente quer. Então, ó, ficou com um scroll bem grande ali, ó. Ficou com uma altura bem grande. Então, o ideal seria que você deixasse ele bem juntinho, para parecer realmente uma legenda, tá? Então, vamos voltar lá para a medida. Ó, então aqui, ó, essa configuração aqui é importante que fique de acordo. Então, se no seu exemplo ficar muito grande, você vem aqui e adapta pro tamanho que vai caber ali. E, obviamente, né, você tem que tomar cuidado com relação à fonte, tá? Ao tamanho da fonte. Então, aqui embaixo, ó, você consegue ver o font size. Essa propriedade é o que vai definir o tamanho da sua fonte. Vamos tentar alterar, ó. Eu vou selecionar, por exemplo, esse 12 pixels. Você repara que esse trecho, né, ele se repete em todos os 3 itens, né, que são os 3 itens de comparativos que a gente tem. Então, se eu selecionar ele, ó, selecionei com o mouse, 12 pixels, eu vou apertar o Ctrl Shift L, tá? Esse é o meu atalho favorito no Power BI, que é onde eu consigo alterar mais de uma ocorrência ao mesmo tempo. Então, selecionei, apertei o Ctrl Shift L e agora eu vou digitar 6px, tá? Olha o que acontece quando eu aperto isso, ó. Ele ficou bem pequenininho, né? Então, todas as propriedades que tem aqui, gente, vocês conseguem alterar facilmente, tá? Tem o tamanho da margem, tem o tamanho da fonte, né? Se tiver alguma dúvida, é aquele esquema. Joga isso aqui no ChatGPT e aí ele vai dizer exatamente onde você tem que alterar para ficar do jeito que você quer. Ah, Sai, eu quero trazer mais um valor. Não tem problema. Você pode, ó, como é que você adiciona mais uma meta aqui, ó? Copia isso daqui, cola embaixo, muda o nome, né? Por exemplo, abaixo da meta 2. Copia aqui, cola aqui embaixo também, beleza? Muda o nome, né? E aqui embaixo você pega a estrutura, ó. Abriu a tag e fechou a tag, ó. Você pega uma dessas estruturas, você vai ver que é tudo igual. O que muda é a variável que ele está selecionando. Ó, a variável está aqui. Copia e altera. Então, ó, copiei a estrutura, colei. E aí, ó, ao invés de colocar texto abaixo da meta, eu vou colocar texto abaixo da meta 2. E aonde tiver... Ó, só isso que eu preciso alterar aqui, ó. Então, eu copiei a estrutura e joguei para baixo, tá? Então, se você quiser adicionar mais itens, né, trazer mais informações, é só você seguir o padrão que já tá aqui, beleza? Aqui eu já desfiz, então, ó, funcionou. Agora você pode vir aqui e selecionar a medida. Foi esse Legend Line que a gente colocou. Você vai preencher esse campo, né, com essa medida, onde? Aqui, ó, HTML, tá? Trouxe pra cá, estico ele, prontinho. E aí, como é que eu faço pra... porque essa legenda, né, a gente está adicionando ela de forma separada. Então, eu pensei assim, poxa, como é que eu faço para deixar o título em cima da legenda, né? Porque vai ficar estranho se eu trouxer o título aqui embaixo e a legenda aqui em cima. Então, eu pensei, bom, simples, né? A gente vem aqui nesse visual customizado, ó, selecionado, e habilita o título. Venho aqui,
habilito o título e coloco, por exemplo, faturamento por vendedor. Aí eu resolvi o problema, né, dessa legenda conseguir encaixar no gráfico. E aí no gráfico de baixo, que você estiver utilizando, né, você somente remove o título, ó. Deixa ele sem título e deixa ele aqui em cima. Ah, vamos supor que você tenha um visual desse tipo aqui, ó. Vamos supor que o seu gráfico ele altere de acordo com a medida selecionada. Não tem problema, porque você consegue criar uma medida específica para aquele gráfico. Então, ó, aqui, vamos supor, esse título ele é variável de acordo com a seleção da medida que você tiver feito. Não tem problema, porque nesse visual customizado, ó, esse título você também consegue configurar ele, ó, porque tem esse FX aqui. Então, você cria uma medida para identificar qual o nome, né, qual o texto que vai vir de acordo com a seleção da medida que você utilizou ali em cima, tá? Então, o processo é normal, porque como esse visual ele é customizado, mas ele é certificado pela Microsoft, esses itens aqui, eles aparecem para a gente configurar também como se fosse um visual comum do Power BI, beleza? Então, para você adicionar uma legenda personalizada, mas sem ter que ficar criando tracinho por tracinho, bolinha por bolinha, né, e ainda correr risco de quando publicar no Power BI Serviço não ficar legal, você pode fazer tudo isso num visual só, utilizando esse visual customizado aqui, um pouquinho de HTML e uns ajustes de acordo com o seu BI, beleza? E se você gostou, né, desse recurso diferente, se você quer aprender mais sobre o desenvolvimento de relatórios no Power BI, né, e não só apertar botões e não só criar gráficos e medidas, mas sim entender o processo como um todo, desde o levantamento de requisitos, né, com os stakeholders, com os usuários de negócio, os gerentes, os diretores, até mesmo a entrega. Se você quiser conhecer todo esse processo de ponta a ponta, né, do zero com a gente, né, com um time de especialistas, não deixa de se inscrever no nosso evento, na nossa imersão gratuita. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você garantir a sua vaga. E ó, repara que essa vaga é gratuita, então corre e garante logo a sua vaga, porque senão vai chegar na hora, você vai esquecer, né? Então, se fosse você, garantia logo a sua participação, beleza? E fico deixando aqui disponível para vocês também os comentários. Se você quiser um visual específico, quiser aprender alguma coisa específica aqui no nosso canal, deixa aqui nos comentários e se você gostou disso, não deixa de curtir também e acompanhar o nosso canal, se inscrever no nosso canal, beleza? Te vejo numa próxima. Tchau, tchau!